Sim, hoje eu vou ensinar vocês a fazer as gotas de água do rosto de Jesus. Quando você olha assim bem de perto e você fala, nossa, é impossível fazer isso. Mas vem comigo que você vai entender como é bem simples. É muito mais simples do que você imagina. O melhor desse vídeo é que eu vou fazer direto no desenho. Significa que eu vou adicionar algumas gotinhas de água a mais para ensinar vocês, tá? Vem comigo. Vou explicar primeiro a dinâmica do vídeo, como é que ele vai funcionar. Basicamente, eu vou fazer nessa folha aqui primeiro, folha branca, tá? Um pouquinho da pele, já vai um tutorial de pele aí bem rápido, e também dessas gotas aí em uma folha separada para vocês entenderem como é que funciona. Depois eu vou para o desenho mostrar as diferentes formas de você fazer essas gotas de água, que não é só uma forma, existe várias. Teve umas que eu fiz com caneta gel, teve outras que eu fiz sem e por aí vai. Vocês vão entender. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem para essa pele é que ela tem muitas partes de sombra. Então, obviamente, a gente vai começar com o quê? Com os valores tonais, que são o quê? As sombras, gente, tá? E desde já, enquanto eu vou colocando esse lápis sépia aqui, eu quero dar um aviso para você. Avisando que se você ainda não é aluno do meu treinamento, tá? O link tá no comentário fixado. Dá uma passada lá para vocês se inscreverem e fazerem parte do meu treinamento. O treinamento basicamente funciona da seguinte forma. Você, ao se inscrever, você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp, onde os alunos tiram dúvidas, conversam comigo. Esse grupo funciona 24 horas por dia. Você vai ter acesso às aulas que estão disponíveis lá na plataforma e também vai ter acesso às aulas que eu vou adicionar posteriormente. Inclusive, o meu próximo desenho, eu pretendo colocar ele gravado inteiramente lá dentro do treinamento em tempo real. Junto com isso, você também tem acesso a mentorias que acontecem de forma periódica, onde eu converso online, ao vivo com os alunos, eles tiram dúvidas. E essas mentorias são muito boas, onde eu consigo estar mais próximo dos alunos. Se inscreve aí no treinamento, tá certo? Voltando aqui pro desenho, galera, a gente precisa aplicar os lápis de quê? De sombra. Pelo menos nesse desenho foi assim. Pronto, aí tá bom, senão vai escurecer demais. O segundo lápis que eu vou passar vai ser o marrom. Caso vocês não tenham algum material que eu vou falar aqui nesse vídeo, não fique preocupado não, viu? Você pode utilizar sua criatividade aí para inovar. Se não tem o material, usa o que você tem aí para tentar fazer igual, tá certo? Um exemplo, se você não tem borracha elétrica, o que é que você pode estar utilizando no lugar? Uma borracha normal ou uma borracha manual, você está fazendo os efeitos que eu vou utilizar com borracha elétrica. A gente vem passando aqui o marrom escuro. Lembrando que essa não é a pele completa, tá? É só uma pequena parte da pele. Como é que faz uma pequena parte? Passei ali o lápis sépia. Agora eu tô vindo com marrom escuro. Sempre mantendo uma leveza na mão, já que é uma primeira camada. Não podemos deixar a mão passar com muita pressão o lápis no papel, tá? Uma leveza na mão, misturando e fazendo um degradê. Pronto, a gente fez esse aí, sépia, marrom escuro. Vou passar agora o marrom, tá? Como ele tá um pouquinho pequeno, eu vou utilizar o extensor de lápis. O legal é que essa pele ela também é toda cheia de detalhes, ela é toda cheia de pontos, gotas d'água, às vezes tem umas feridas, enfim. Essa pele é bem complexa, mas é uma das melhores peles que eu já fiz. Depois de passar o marrom, eu vou fazer aqui também, vou passar o bordô, essa área de sombra aqui, onde eu passei o sépia. Aqui eu só estou preparando uma pele bem simples, para depois eu vim com... Olha, não estava no ângulo da câmera, gente, perdão. Tem que deixar no meio, né? Aqui, pronto, acho que agora ficou melhor. Ó, 10 mil vezes melhor. Passado o bordô, é uma pele simples. Eu vou vir agora com o verde pinho. E muita gente me pergunta por que eu utilizo verde nas minhas pinturas. E é basicamente a cor que eu consigo enxergar na pele. De forma bem resumida, tá? Tem muito mais do que isso. Mas eu enxergo essa cor, eu vou lá e coloco, tá certo? E aqui eu sei que tem um pouco de verde pinho, então eu vou colocando aqui. Fora que o verde pinho também é uma cor que serve para escurecer, deixar a pele um pouco mais natural, enfim. Tem toda uma lógica por detrás disso. Mas aqui eu vou passar bem de leve o verde pinho. Tem
Tem um lápis aqui que é parecido com esse T8 aqui também. Eu vou passar. Observe que essa pele aqui que eu tô fazendo, ela é totalmente no olhômetro, tá? Não tô usando testagem nem nada do tipo, não. É as cores que eu consigo ver na minha referência e o conhecimento que eu tenho de cores. Aí eu vou e passo aqui. Mas se eu fosse resumir, esse conhecimento é basicamente, eu vi a cor, eu vou lá e coloco. Só que aí tem todo um processo por detrás disso, porque você tem que pensar em como é que aquela cor vai se comportar no final da sua pintura e tudo mais. Aqui tá bom, já foi. Vou utilizar esse T9, que é um tipo de laranja que tem na caixa de caras e cores, mas você pode estar utilizando um laranja normal também, tá? Também funciona da mesma forma. Gosto de usar esse T9 aqui porque ele é bem natural, é um laranja que combina com a pele, mas eu também utilizo o laranja normal, certo? Na pintura, inclusive, eu utilizei o laranja normal também. Já fui aí. Nessa pele, pode parecer que não, mas tem um pouco de azul cobalto, tá bom? Não é em todas as regiões, então eu só vou passar em algumas partes aqui do meu degradê. Lembrando que o azul cobalto ele é uma cor escura, tá? Se você for observar no círculo cromático, pegar um círculo cromático e colocar ele em preto e branco, você vai conseguir ver o que? Os valores tonais do círculo cromático. Significa o quê? Você vai conseguir ver qual é a cor que é mais escura e a cor que é mais clara. E você vai enxergar que o azul escuro é um tipo de cor que acaba sendo mais escura. Então, ao passar, você vai estar deixando a pele um pouco azulada e escurecendo. Gosto muito de passar. Eu gostei bastante de passar esse azul cobalto aqui junto com o verde pinho. Ele misturou bem. No final, deu um resultado bem legal na pele. Aqui, ó, essa parte. Eu passei tirando as gotas de água. Azul cobalto com verde pinho e um pouco de azul normal também, tá? Se você quer evoluir o nível da sua arte, não tem jeito, gente. Você tem que sair do convencional. O que é o convencional? É você ficar utilizando só os mesmos lápis, canela, laranja, marrom, enfim. Tem que utilizar mais cores. É como se você estivesse aprendendo uma nova língua. Se você só sabe 3 palavras, você só vai saber montar frases que tenham aquelas 3 palavras. Mas se você tem um vocabulário extenso, você vai se tornar fluente naquela língua. Mesma coisa com a pintura. Se você tem conhecimento baixo, você só vai saber fazer o básico. Mas se seu conhecimento é um pouco maior, você vai saber fazer mais. Isso só se dá com estudo e prática. Tem que praticar, gente. Não é só o teórico, não. Prática é o que leva você à perfeição. Tô procurando um lápis aqui. Aqui, é esse lápis que eu tô procurando. O nome dele é T1. Tá quase acabando, mas dá pra ver ele ainda. Eu vou utilizar. Essa é a realidade, né? Tem artista aí que fica utilizando um lápis grande. Mas ele quebrou a ponta. São raras vezes que esse apontador manivela quebra a ponta. Esse lápis daí tá velho já. Eu sinto que o lápis tá acabando já, tá vendo? E aí ele fica assim. Continuando, a gente vai passar aqui esse T1. Tá? Não vou passar com muita força ainda. Depende, né? Vou ver se eu vou passar com... Ó, como é que eu faço? Eu vou passar ele com a mão bem leve primeiro, tá? Deixa eu dar um zoom aqui na câmera, descer um pouquinho mais. Passar bem de leve. Caso eu perceba que eu precise adicionar mais algum lápis, eu venho e adiciono. Por quê? Se eu passar muito forte esse T1 aqui, agora eu não vou conseguir aplicar uma outra camada de cor. Então o que é que eu faço? Passo com a mão bem leve para que eu consiga passar uma outra camada de cor caso eu precise. Se eu perceber que não vou precisar passar uma outra camada de cor, o que é que eu faço? Venho e aplico ele novamente, só que aplicando um pouco mais de força na mão. É simples. E nesse caso acho que eu vou precisar sim. Eu vou vir com o sépia de novo, que é o T6. E aqui o que eu vou fazer? Apenas escurecer novamente essa região. Deixar um pouco mais escuro. Vou vir com o marrom escuro, que é o T4. Foi. É o que eu preciso realmente que essa área aqui seja um pouco mais escura. Aqui eu vou escurecer. Aqui eu vou passar em cima do azul também, do azul cobalto. Só um pouco, bem de leve, mas eu vou passar. É brinquedo, né não?
Tendo passado o marrom escuro, já escureci um pouquinho mais, vou vir com o marrom agora, novamente. Agora eu vou passar na última camada esse T1 aqui, aplicando um pouco mais de força na mão. Foi essa a segunda parte, agora a gente vai para a segunda parte, que é onde a gente vai fazer as gotas. Vem comigo. Pessoal, agora a gente vai fazer essas gotas e vou mostrar como é que funciona ela. Vou começar com a borracha elétrica, tá? Mas você pode estar utilizando ou uma borracha manual, ou se você tiver aí, você pode estar utilizando uma borracha normal, também funciona da mesma forma, ok? Vamos lá. Primeira coisa é, você passa assim, ó. Lembrando que você tem que seguir o movimento das gotas que você estiver fazendo na sua referência. Se elas são um pouco mais retangulares e redondas, se elas têm um formato mais quadrado, faz igualzinho, tá bom? Vem com a borracha elétrica apagando para fazer a gota. Aqui também, tá? Vou fazer essa gota aqui do lado. Vou fazer uma gota... Sai daí. Vou fazer uma gota maior também, nessa região aqui. Próximo lápis que você vai utilizar é o sépia, tá bom? Para fazer umas sombras ao redor das gotas. Vou fazer uma sombra aqui nessa gota maior, tá? Lembrando que aplica um pouco mais de força ao redor da gota e vai soltando à medida que for se desaproximando dela, ficando um pouco mais distante dela. Faz em todas as gotas, tá? Tem essa região aqui de baixo também. Já percebe que deu meio que um volume para essas gotas, né? Se eu for olhar a referência, tem umas sombras também em algumas gotas que estão dentro. Sombras que estão dentro da gota. Aí você pode fazer também. Tem que fazer observando a sua referência. Próximo passo que você pode estar utilizando é caneta gel e borracha elétrica de novo. Só que aí vale uma observação. Caneta gel é para brilhos que sejam um pouco mais intensos, mais brancos, mais claros. E brilhos que sejam um pouco mais escuros, você pode estar utilizando a borracha elétrica. Aí o que você faz? Vem aqui com... Eu vou utilizar o marrom escuro para chegar bem na pontinha das gotas, fazer meio que uma sombra aqui na ponta da gota, nessa base de cima. Aqui em cima também. É isso. Para meio que dar aquele efeito que ela está conectada na pele. Eu ia fazer esses efeitos, mas agora eu estou observando que eu posso fazer algo melhor também. Eu vou vir com o vermelho escuro em algumas regiões para dar uma vida, uma cor para essa sombra. Pouco de vermelho escuro. É como se fosse o reflexo da luz na pele, que aí tá na gota, que aí faz esse efeito. Enfim, é coisa bem pouca, é detalhezinho bem mínimo, mas que no final pode acreditar que dá uma diferença. Eu fiz e realmente deu uma diferença na minha pintura. Pronto, agora eu vou vir com a borracha elétrica. A borracha elétrica tem que estar com a ponta bem afiada. E eu vou fazendo alguns brilhos. Posso vir também com a caneta gel, aplicando mais, fazendo mais alguns pontos de brilho aí nessa pele, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí, além de fazer nesse formato aqui, você pode estar fazendo, aqui eu vou melhorar um pouquinho mais, vou aplicar um pouquinho mais de sombra aqui, nessa gota. Aumentar um pouquinho mais o tamanho dela. Já tá dando quase um efeito de gota na pele, né? Enfim, foi basicamente assim que eu fiz em toda a pintura. Deixa eu fazer aqui também no meio. Vou fazer aqui uma outra gota, gente, que é um pouco maior, meio que conectando com essa de cima aqui, ó. Aquele mesmo sistema, dessa vez eu vou passar o marrom escuro, fazendo meio que uma sombra ao redor. Tem algumas regiões que eu quero mais escura.
Eu vou vir com caneta gel fazendo o brilho dessa gota. Alguns pontos ao redor. E esses pontos, o que é que acontece? Esses pontos que eu fiz no desenho são outros tipos de gotas, tá? São um pouco mais diferentes. Aí eu vim com a caneta gel como? Fazendo alguns pontos ao redor da pele, tá? Desse jeito aqui, ó. Alguns são maiores, outros são menores, outros são muito pequenos. Alguns são mais escuros, aí o que é que eu faço? Venho bem de leve com marrom escuro e passo. Enfim, foi desse jeito aí que eu fiz as gotas que vocês estão vendo na pele. E quando você vê de longe, eu vou mostrar de longe aqui agora. Ela dá um efeito de gotas, tá? Se você for pegar o desenho de longe, você consegue ver esse efeito de gotas. Mas agora, gente, eu vou fazer essas mesmas gotas do mesmo jeito, só que no desenho. Eu vou mostrar algumas texturas que eu fiz da pele no desenho. Vou fazer algumas texturas na pele no desenho e também vou fazer algumas gotas aí para vocês verem como é que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Agora aqui no desenho, a gente vai aplicar essa mesma lógica. Eu vou pegar aqui essa região, tá? Com menos gotas e vou fazer algumas, tá? Como é que funciona? Eu venho com a borracha elétrica e apago para fazer alguns efeitos da pele, tá? E dessa vez eu tô olhando aqui a referência tá do meu lado aqui, praticamente, e aí eu tô observando aqui a referência do meu lado. Tem umas gotas que eu faço que elas são um pouco mais claras. O que que eu faço? Venho com a borracha elétrica e depois passo a caneta gel. Venho com a borracha elétrica, venho com a caneta gel, fazendo esse efeito, tá vendo? Algumas são mais escuras, aí eu só venho com simplesmente a borracha elétrica mesmo, desse jeito aqui, ó. Apagando. E se você apagar muito, não se preocupe, você pode vir com um lápis um pouco escuro, passar bem de leve, que aí clareia de novo, tá? Se você clarear muito, você pode vir com lápis escuro bem de leve para escurecer um pouquinho mais. Eu vou pegar uma região aqui, eu vou fazer uma gota de água, eu vou apagar essa daqui, ó. Vou apagar essa gota, passar o lápis aqui em cima dela, apaguei. E eu vou refazer essa gota aqui para vocês verem. Primeiro passo, você vem com a borracha elétrica e passa em cima da gota, tá bom? A borracha elétrica passa em cima da gota. Faz aí segundo o que você está enxergando na referência. Segundo passo, isso já aqui no desenho, você vem com um lápis de sombra, pode ser sépia, pode ser marrom escuro, e ao redor você vai fazer uma sombra, segundo o que você está observando na sua referência, tá? E usando as cores que você observa aí na sua referência também. Vou utilizar o sépia para fazer essa sombra. Vou vir com o vermelho escuro também, para dar uma cor para essa sombra, para ele não ficar muito preto. Passar um pouco desse aqui em cima também, desse vermelho escuro um pouco em cima da gota. Próximo passo é, dentro da própria gota, se vocês observarem na referência, vai ter gotas que ela tem algumas linhas, como eu falei anteriormente. Então você pode vir aqui e aplicar essas linhas dentro da gota, que são meio que sombras dentro da gota. Não se preocupe se elas ficarem muito escuras, você pode vir com borracha elétrica, como eu vou fazer agora. E fazendo alguns pontinhos para clarear. É claro que vai ter gotas que tem partes mais claras, aí você vem com a caneta gel, tá bom? Aí fica desse jeito aí, você pode espalhar a caneta gel também, aí você vai trabalhando com os detalhes dela. Escurecer um pouco mais essa parte de cima. Ficou muito claro. Aqui do lado tem uma gotinha de água, que é um pouquinho clara, que é essa aqui, ó. Ela tá mais clara que isso, aí eu venho e coloco ela aqui. Aqui embaixo também. Tem umas gotinhas de água, de suor, que elas só são pontos com a caneta gel. Aí eu posso vir fazendo isso aqui, apenas alguns pontos. Se caso ficar muito claro, você vem com o dedo, tira o excesso.
Ah, Felipe, mas e esses poros na pele? Esses efeitos na pele que você fez, foi como? Vou pegar essa região aqui de cima. Ele já tem alguns, mas eu vou fazer de novo alguns novamente. Eu vou apagar aqui, escurecer aqui e depois refazer novamente. Eu venho na parte de luz, esse aqui é uma área de brilho. Então, obviamente, perto da área de brilho, à medida que for escurecendo, vai ter esses efeitos de poros, né? Então eu venho com a caneta, a borracha elétrica e vou fazendo esses efeitozinhos aí. São pequenos pontos, tá? E à medida que vai indo para a parte escura, esses pontos vão ficando mais escuros. Então o que é que eu faço? Depois eu venho com um lápis escuro e vou escurecendo alguns desses pontos. Se eu for explicar aqui vai ser melhor. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui esses pontos aqui, ó, observem. Fiz vários, tá vendo? Obviamente os daqui vai ser um pouco mais escuros. O que eu faço? Com um lápis escuro eu venho e escureço alguns deles que estão na área mais escura. Enquanto os que estão na área mais clara eu vou deixando um pouco mais claros. Mas o da área escura eu vou escurecendo um pouco mais, pintando eles, tá vendo? Pra ficar um pouco mais natural. Desse jeito aqui. E bom que seja um pouco menor esses pontinhos, tá? Quanto menor, melhor. E basicamente vai ficar esse resultado aqui que vocês estão vendo. Eu fiz alguns pontos e alguns pontos de brilho aqui também na pintura e ficou desse jeito aí, tá certo? Não é algo difícil, é algo que segue essa lógica aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a fazer o seu desenho. Caso você esteja fazendo o efeito da lágrima dele, que é um pouco mais avermelhado, você pode estar utilizando laranja, vermelho escuro, vermelho, e testando esses lápis para você aplicar na sua pintura. É isso, gente. Deixe seu like aí e até o próximo vídeo.